coração, tua palavra, teu poder. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 82 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, para toda a cidade, ao lugar aonde ele próprio devia ir. Ele lhes dizia: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Vão, estou enviando vocês como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Em qualquer casa onde entrarem, digam primeiro: a paz esteja nessa casa. Se alguém morar, se alguém de paz, a paz de vocês irá repousar sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Permaneçam nessa mesma casa, comam e bebam do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem pensando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que servirem a vocês. Curem os doentes que nela houver. E digam ao povo: o reino de Deus está próximo de vocês. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje rezamos a solenidade, hoje rezamos a memória, não a solenidade, de 2 bispos da igreja, Tito e Timóteo, 2 bispos da igreja, que foram perseverantes na fé, apóstolos de Jesus, que não negaram o trabalho. O Senhor escolheu outros 82 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, para toda a cidade, e lugar aonde ele próprio devia ir. Ele dizia: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, o Senhor da colheita a enviar mais trabalhadores para a colheita. Muito bem. Hoje nós vemos o Evangelho das Missões, o Evangelho dos Trabalhos, que mais uma vez nos impõe a missão. Qual é a minha missão? Veja bem, domingo passado tivemos aí um Evangelho muito bom. Jesus sai à missão com os seus sinais, né? Curando a todos, finalmente se mostrando para o mundo. A missão. Como um padre da minha comunidade falou, a missão, ela é algo que nos persegue, né? Você pode fazer de tudo para negar aquela missão, mas aquela missão retorna para você. Ela nunca vai sair de você. Se Deus nos proporcionou um destino, esse destino já está traçado. Mesmo que seja por caminhos diferentes, mas esse destino será traçado e você vai fazer aquele destino que Deus passou. Porque o chamado manda. Veja bem, o Senhor chamou 82 discípulos
82 discípulos para proclamar a palavra dele. Aí ele falou, vou mandar vocês de dois em dois. Vejam o que eu falei na última gravação. Jesus não manda a gente sozinho. Por que ele não manda a gente sozinho? Porque um só não convence uma manada. Mas quando você tem dois ou três, em meu nome estarei. Ele mesmo disse isso. Então, por que que hoje em dia, daí vocês vão falar, mas por que que hoje em dia a gente a gente prega a palavra sozinho, a gente vê o padre pregando a palavra sozinho? Não, ele não está sozinho. Jesus manda você e o Espírito Santo para pregar a palavra. A partir do momento que você está proclamando a palavra de Deus, você está proclamando o Espírito Santo junto com você. Como eu falei a evangelhos anteriores, você convida a pessoa, deixa eu oferecer o Espírito Santo para você. Você convida a pessoa. E é um convite tão bonito, tão forte, que a gente não consegue negar. Jesus dá uma série de instruções no Evangelho de hoje. Ele chamou 82 pessoas e fala: vocês vão passar de cidade em cidade pregando o Evangelho. Vão sair pelo mundo pregando a palavra. Estou enviando vocês como cordeiros para o meio dos lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Em qualquer casa onde entrarem, digam primeiro: a paz esteja nessa casa. Jesus estava dando instrução. Por quê? Cordeiros no meio de lobos. Não levem sacola, não levem sandálias. Quando a gente vai pregar a palavra para alguém, a gente não precisa de sacola para poder carregar nada, a gente não precisa de sandália. Se é para proclamar a palavra de Deus, é só a gente largar tudo que a gente está fazendo e ir. A coisa mais fácil que existe no mundo. Não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Ah, mas por que Jesus estava falando isso? Cuidado com os cumprimentos que você passa na rua. Cuidado com os bons dias que você dá para uma pessoa. Porque a gente tem o costume, né? Eu falo isso como nós, como pessoa. Nós temos o costume de sermos carinhosos com todo mundo. Mas será que o outro é carinhoso com a gente? Jesus dá essa intenção. Será que o meu outro é carinhoso para com a gente? Por isso não parem para cumprimentar ninguém. Vai que o outro está desejando mal para você. Deseja o bem para com ele, mas no seu silêncio. Quando você for falar algo para alguém, quando você for fazer a proclamação do evangelho para alguém, não para ficar cumprimentando. Porque isso desvia. Isso nos desvia do nosso objetivo. Esse parar que Jesus quis dizer é o desvio, o desviar-se. Não levem nada com você. Porque isso te desvia. Isso te desvia do seu caminho principal. Aí eu tô indo aqui, do nada, eu vejo um negócio, eu vou parar ali para ver. O que nos interessa é o Deus. O mundo acaba. Cientistas estão prevendo que daqui 2000 anos o Sol vai explodir, vai morrer todo mundo. O mundo acaba. O que você tem feito no seu dia a dia para com o outro? Veja bem, eu não estou falando de negar o bom dia para outra pessoa. Mas eu estou falando de ser carinhoso, de ser piedoso. Por que que Jesus quis falar isso, novamente repetindo? Porque isso te desvia dos caminhos retos, dos caminhos certos. Os desvios nos atrapalham.
nos desfocam. Em qualquer casa onde entrarem, digam primeiro: a paz esteja nessa casa. Se aí morar alguém de paz, a paz de vocês irá repousar sobre ele. Senão ela voltará para vocês. Por que Jesus quis dizer isso? Se você chegar numa casa de alguém que você não conhece, você fala que a paz esteja convosco. É uma saudação. Eu desejo que a paz esteja com vocês. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. É uma saudação. Mas e se a pessoa não receber? A gente não pode ficar chateado. A gente tem que guardar, porque a paz vai voltar para a gente. Pelo menos você disse. Feliz daquele que proclama, mas não escuta. Mas o outro não escuta. Porque dele será cobrado mais. Se você proclama a palavra para o outro, mas o outro não te escuta, feliz és tu. Porque você teve a coragem de sair do lugar que você estava para poder ir lá proclamar a palavra para o outro, mesmo o outro não tendo te escutado. Jesus vai te encarregar mais. Permaneçam nessa mesma casa, comam, bebam do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem passando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que servirem a vocês. Curem os doentes que nela houver, e digam ao povo: o reino de Deus está próximo de vocês. Veja bem, o Senhor estava preparando eles para ser profetas. O reino de Deus está próximo de vocês. Todos nós temos o desejo de ser profetas. Quando a gente parar na casa de alguém, e eu acho que isso é um costume que tem que ser educado, não ficar reparando, né? Um dia eu cheguei para uma pessoa que instalou um espelho bem no corredor da casa dela. Aí a pessoa falou, aí eu perguntei para a pessoa, mas por que você instalou um espelho bem no corredor da sua casa, né? Desculpa a pergunta. Aí ela falou para espantar o mau olhar. Não fica reparando na casa dos outros, porque muitas vezes esse reparar que a gente tem não é um reparar bom. É inveja, que eu falei na última leitura. A inveja nos consome. E ao invés de você estar desejando bem para outra pessoa, você está desejando mal. Por isso a questão do espelho. Se a pessoa deseja o mal, o espelho reflete, né? Dizem que o espelho reflete o mal para a pessoa. Por isso o espelho, né? Eu já falei que quando eu for padre, que eu for colocar, que eu for para minha casa lá do paroquial, primeira coisa que eu vou fazer é instalar espelho na casa inteira. Mas não precisa ser assim. Não só assim. A gente reza, né? A pessoa saiu de casa, né, com o mau olhar, a gente reza pela pessoa. Pela vida da pessoa. Mas é um dos ensinamentos. Não fiquem reparando na casa dos outros. Pior coisa, a coisa mais feia que tem é você chegar e ficar olhando na casa das pessoas. Pessoa que você nem às vezes nem conhece. Meu tio de longa data, meu tio distante. Comam o que servirem, se forem bem recebidos. Comam, bebam, se alimentem da palavra de Deus. Fiquem com ele. O Evangelho hoje nos ensina isso. Porque se você for bem recebido, acolha bem aquela pessoa que te recebeu bem. Porque você só trata o bem com o bem. Não tem como encaixar o bem com o mal. Não dá. Que no Evangelho de hoje a gente aprenda a proclamar a palavra de Deus de acordo com os ensinamentos que Deus deu na leitura de hoje.
E que a gente aprenda o exemplo de São Timóteo e Tito, que foram bispos, mas acima de tudo souberam pregar bem a palavra de Deus e se tornaram santos. Mas para ser santo a gente não precisa só chegar a ser uma pessoa boa na vida, né? Ah, para ser santo eu nunca vou conseguir chegar a ser santo. Não chega a falar isso. Sabe por quê? Existem pessoas do nosso cotidiano que podem se tornar santas. Na Itália, eu acho que é na Itália, tem um jovem de 17 anos que conseguiu se tornar beato e está na fila para se tornar santo. Carlo Acutis foi uma pessoa comum, viveu a vida comum. Só que o que distinguia Carlo Acutis da gente é que ele sabia viver na humildade para Cristo. Tudo que ele fazia era para com Cristo. Tudo que ele fazia era dedicado ao Senhor. Portanto, se a gente seguir os mandamentos de Deus, não seguir eles no pé da letra. Porque nenhum dos santos foi, como que eu posso dizer, santo limpo de pecado. O único limpo de pecado foi Jesus. Todos os santos tiveram um defeito. Mas o que distinguia eles da gente é o amor deles para com Cristo. Santa Clara, por exemplo, amava a Cristo tanto que um dia, quando estava tendo a guerra, ela pegou o ostensório que estava dentro da igreja, levou o ostensório, carregou o ostensório na frente dos soldados. E a luz era tão forte que cegou eles, porque ela amava Cristo. Ela sabia que só ele podia curar aquilo. Então, que no evangelho de hoje a gente saiba, acima de tudo, amar bem para com Cristo e obedecer os ensinamentos dele. Em pé rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que neste fim de dia fique na paz e na alegria de Deus. Amém.